Vamos lá. Vamos começar aqui. Essa semana, caraca, achei a live muito boa. Cada semana parece que é uma melhor que a outra. É E a semana verdade. falou sobre amor, né, sobre o que é o amor e sobre o defeito e qualidade. E aí a gente começa dizendo que o amor, como o próprio nome sugere, é algo benigno. Né? E o amor é uma das maiores experiências que a gente tem na face da Terra. Só que o amor ele é utilizado para combater várias coisas, principalmente o ódio. Né? Muita gente se deixa se levar pelo ódio, quer combater o ódio com o próprio ódio, né? Quer pagar na mesma moeda. E o ódio não se combate com ódio, o ódio se combate com amor. A melhor forma de você combater é através do amor. E amar é diferente de gostar. A gente não é obrigado a gostar das pessoas. A gente não tem que gostar de todo mundo, mas amar, a gente tem sim a obrigação de amar a todas as pessoas. Por que a gente tem essa obrigação de amar a todas as pessoas? Porque nós temos uma dívida com Deus. Deus amou plenamente todos nós, enviou o seu Filho para nos salvar através de amor. E a nossa dívida com Ele é tão grande, mas tão grande, que é impossível da gente pagar. A gente não tem como amar a Deus da mesma forma que Ele nos ama, da mesma forma que Ele nos amou e que Ele nos ama. E por isso, como uma forma de gratidão a Deus, a gente precisa aprender a amar a todas as pessoas, amar os nossos irmãos, todos que são filhos de Deus. Só que, como é um amor tão, assim, tão genuíno, tão impossível de nós amarmos como Deus ama, a gente precisa fazer isso diariamente. Todos os dias a gente precisa acordar e amar todas as pessoas. É interessante falar essa questão de amar diferente de gostar, porque vem acontecendo um problema de família aqui com a minha esposa. Ela está com uma tia que está com câncer e a filha, né, a prima da minha esposa no caso, é uma pessoa bastante amarga, sabe? Sofrida e não vou dizer pessoa ruim, né? Mas assim, é bem complicada de lidar. E esses dias a minha esposa ofereceu ajuda e tal, né? E ela até comentou, porque elas não se dão. E minha esposa falou que tava explicando pra minha filha até, que minha filha, mas poxa, você não gosta da Terezinha, você vai ajudar ela, não sei o que e tal. Até falei o nome aqui, não era pra falar não, mas já falei. Você vai ajudar e tal. E ela falou, filha, mamãe realmente não gosta dela, pela pessoa que ela é, pelas coisas que ela faz, as atitudes que ela tem. Mas eu, como filha de Deus, se ela precisar de ajuda, eu vou ajudar sim. Porque eu tenho que ajudar todo mundo que eu puder ajudar, independente de eu gostar ou não. Então acho que essa é a diferença, né? Entre você realmente amar o ser humano, mas mesmo não gostando da pessoa. Tá disposto ali a oferecer a tua ajuda, a oferecer o melhor que você tem, mesmo não gostando da pessoa. Porque o ser humano é o mais importante. E isso é difícil, né? Achei a atitude linda da minha esposa, mas é uma coisa bem difícil você realmente fazer, né? Não é Sei qual a fácil. opinião de vocês. E com relação a defeitos e qualidades, defeito ele é melhor que a qualidade. Às vezes a gente fica pensando, a gente quer ter todas as qualidades do mundo, mas é o defeito que vai você ficar mais forte. É o defeito que vai fazer você vencer uma batalha, você vencer a guerra. Quando você diz que todo mundo gosta de você, uma pessoa que geralmente fala, todo mundo gosta de mim, pô, eu sou adorado, todo mundo me quer perto. Cuidado, porque geralmente isso não é verdade. Geralmente as pessoas querem estar perto de você ali por algum motivo, mas não porque gostam de você. Não é exatamente isso. Você pode ter mil. Geralmente é assim mesmo. Você pode ter mil acertos, você pode fazer tudo certinho. E geralmente você não recebe muito elogio, ninguém fica batendo pau pra você, ninguém fica ali, né, te idolatrando porque você fez tudo certinho, por mais que seja uma coisa difícil. Mas quando você erra, por menor que seja o teu erro, sempre vai ter alguém para poder já te dar uma paulada na cabeça.
sempre vai ter alguém para te criticar quando você erra. E nesse momento em que você é criticado, as pessoas medianas, né, as pessoas, em sua grande maioria, tendem a ficar de cabeça baixa, tendem a sentir aquilo ali de forma negativa. E quando você está preparado para a guerra, você entende que aquela crítica ela serve para você melhorar. Tá dando eco aí para vocês? Está parecendo Tá, um eco aqui também. tá dando eco, será que É estranho. Deixa eu separar. O telefone está aqui perto, mas não é meu? está com vídeo não. Lógico. Então, assim, quando você está preparado, né, mentalmente, quando você está preparado realmente para entrar na guerra, você entende que a pessoa está te criticando e aquilo ali serve para você melhorar. Você prestar atenção realmente no que você está fazendo e aprimorar a sua habilidade. Né, e não ficar de cabeça baixa. E o problema é que a maioria das pessoas pensa assim, se importam demais com a parte da crítica. Na verdade, a grande maioria das pessoas se importam demais com os elogios, só querem receber elogios o tempo todo. E quando recebe a crítica, ela vem tão forte, né, na mente da pessoa que abala toda a estrutura. Ela não está acostumada àquela questão de ser criticada, somente a receber elogio. Se você tiver numa guerra, o que, que é? Qual a diferença entre a qualidade e o defeito? A qualidade é um instrumento de paz, né? As qualidades são instrumentos de paz. E os defeitos são instrumentos de guerra. Por que isso? Porque numa guerra, você só vence se você utilizar os seus defeitos. Numa guerra, você tem que deixar brotar. Porque nem sempre você sendo aquela pessoa somente de paz vai obter o resultado que você precisa. Né? Por exemplo, se você tiver em uma reunião de negócios, né? Uma reunião de negócios, você for aquela pessoa ali somente boazinha o tempo todo, dependendo de quem estiver negociando com você do outro lado, vai te engolir. Então você tem que ser como se fosse um tubarão. Né? Se você tem um defeito, que arrogância é um defeito. Se você tem esse defeito, se você é arrogante, de repente numa negociação a arrogância ela pode te ajudar. Então você precisa usar esse defeito para poder sair vitorioso. Dependendo da situação, né? Exatamente. Um outro exemplo é com relação à sua vida financeira. Se você tem uma vida financeira ruim, se a tua filha pensa, pô, minha vida é uma desgraça. Acontece porque você não venceu a guerra. Você está em meio a uma guerra e você não venceu ainda. E aí vai depender das tuas atitudes para você vencer essa guerra. Muitas das vezes a nossa vida está desse jeito por culpa dos nossos próprios pais, né? Por causa dos bloqueios que colocaram na nossa vida toda, na nossa mente, bloqueios de escassez. E depende de nós, né? Para poder sair desse problema. Tem gente que já chegou num nível diferente, chegou num nível de liberdade financeira. E quando você atinge a liberdade financeira, aí sim significa que você venceu a guerra. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai conseguir, por exemplo, legal, minha vida financeira está de graça, mas e aí, o que eu faço? Você vai muitas vezes precisar magoar pessoas que estão à sua volta para você tomar atitudes diferentes. Isso pode se enxergar como um defeito, mas você precisa fazer. Você precisa analisar a tua vida, analisar os teus gastos, ver onde você está gastando errado. De repente você está gastando dinheiro ali desnecessário, sempre agradando uma determinada pessoa, e você vai precisar parar de agradar essa pessoa. Alguém pode enxergar isso como defeito, falar que você está sendo egoísta, falar que você está sendo uma pessoa ruim, ou na verdade você está cuidando da tua guerra, do que importa realmente para você. Isso é importante. Toda pessoa que ela quer se comportar de forma toda certinha perante a sociedade, né, vamos dizer assim, essa pessoa tende ao fracasso. Porque
Você não pode dar uma palavra errada, não pode soltar um peido no lugar, porque você, de acordo com as regras da sociedade, aquilo está errado. E essa pessoa que não tem coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo que aos olhos dos outros pareça uma coisa feia, uma coisa errada, essa pessoa tende ao fracasso. Tem horas que você precisa fazer o que tem que ser feito, mesmo parecendo ridículo. Se você sente que Deus está pedindo para você fazer, se é uma vontade de Deus, você tem que fazer, mesmo sendo ridículo ou não. E a maioria das pessoas fica com vergonha, fica com medo e não faz. Se Deus te deu uma missão, você tem que cumprir, independente do que vão pensar ou não de você. O problema do mundo é que a maioria das pessoas não aceita isso, né? Não aceita a missão. O que aqui? Seu defeito como pessoa é para ser usado numa guerra. Seu defeito como pessoa é para ser usado como uma guerra. O defeito ele é como uma corda de violão. Na verdade, qualidade e defeito são como a corda de um violão. Você pega a corda do violão, vou pegar a primeira corda ali. Você começa a afinar. Se ela estiver desafinada, ela vai tocar de um jeito, vai fazer um som. E quando você afina, muda completamente o som da corda. E a gente pode comparar defeito e qualidade como se fossem essa corda, como se fosse a mesma coisa, sendo que com regulagens diferentes. E a gente precisa aprender a regular quando a gente vai usar justamente a qualidade e quando a gente vai usar o defeito. Essa é a diferença, você aprender essa regulagem. Porque quando você tem as suas qualidades em excesso, essas qualidades passam a se tornar defeitos. O defeito nada mais é que uma qualidade em excesso. Ou nada mais é, a gente pode dizer que um dos defeitos, né, é quando a gente tem uma qualidade em excesso. Por exemplo, se você é uma pessoa que é muito leal a todo mundo, quando você é muito bonzinho, você quer agradar todas as pessoas, com certeza vai ter alguém em algum momento que vai querer se aproveitar disso e vai montar em cima de você. E se você for o tempo todo leal, bonzinho, você vai deixar as pessoas montarem em cima de você. E a gente não pode deixar as pessoas montarem nas nossas costas. Quem tem filho pequeno até é aceitável, nossos filhos podem montar nas nossas costas. Mas Pequeno ou grande? Mas em geral, a gente não pode deixar as pessoas montarem nas nossas costas. Isso é o que acontece quando a gente é bonzinho o tempo todo. Então tem hora que a gente não pode ser bonzinho. Tem hora que a gente precisa usar o nosso defeito. Ser grosso se tiver que ser, mas não pode deixar a pessoa montar em cima da gente. Mas você sabe que até a minha filha, né, já é grandinha, mas nem ela eu deixo ficar montando, não. Eu mostro para ela que ela tem uma coisa, né? Fazer por merecer, não adianta querer vir e querer montar, não. Tem que ser, tem que. É a forma de educar, né, os nossos filhos. Preparar os nossos filhos para a guerra. É isso mesmo. Se preparar para a guerra também. E outro exemplo é quando a pessoa também é muito alegre, né? A pessoa divertida o tempo todo, conta piada o tempo inteiro. Essa pessoa, tá todo mundo rindo ali o tempo todo, mas se você for exagerado demais, se você não tiver um filtro, né? De repente você está numa situação mais séria, você vai contar uma piada no meio ali e tal, essa pessoa acaba em certo momento sendo vista pelos outros como um bobo da corte. É a pessoa que está ali só para fazer os outros rirem e tal, e não tem muito respeito. Então tudo, pô, eu tenho que ser uma pessoa séria? Não, ser uma pessoa alegre é bom, ser divertido é bom, é uma qualidade, só que em excesso se torna ruim. Tem gente que às vezes chega num velório e tá contando piada pros outros no velório, faz piada de humor negro, aí não é o momento. Precisa saber exatamente fazer essa regulagem, dosar essa qualidade. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Quando você consegue regular essas qualidades, você consegue usar os defeitos justamente para combater alguma coisa. É nesse momento que você se torna uma pessoa mais forte, mais preparado para a guerra. Você não tem que ter vergonha de quem você é.
E você também não precisa ser do mesmo jeito que todo mundo. Não precisa ser igual a todo mundo. Mas você também não precisa ser igual aos outros. Somente assim que você consegue ser livre, sendo você, conhecendo você, aceitando quem você é. E a gente precisa tratar as pessoas com isonomia. O que é tratar a pessoa com isonomia? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Por exemplo, o governo ele usa de isonomia para poder taxar, né, o imposto de renda, por exemplo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E a gente precisa ser assim na nossa vida também. Por exemplo, se você tem dois amigos que estão sempre viajando pelo mundo e um desses amigos, sempre que volta, traz um presente para você. Os dois são teus amigos, tá? Mas um sempre traz presente para você. E aí você resolve viajar também. Quando você viaja, você vai trazer presente para quem? Para os dois? Para nenhum dos dois? Tem gente que não traz para nenhum dos dois, né? Mas se você trata as pessoas com justiça, você vai trazer para quem traz para você. Eu não vou deixar de ser amigo do outro que nunca me deu presente, mas eu vou tratar aquele que me trata de um jeito, eu vou tratar do mesmo jeito, e o outro eu vou tratar do mesmo jeito também, né? A gente precisa aprender assim, a gente precisa aprender a fazer isso, a tratar as pessoas da forma que nós somos tratados. Tem gente que também traria para os dois, fala, ele não traz para mim, mas eu vou trazer porque eu sou bonzinho. Eu sou assim, não tem que ser assim. Se não te dá, você também não dá, não precisa. E se o outro dá, você vai dar também, porque é uma forma de você retribuir, né? Você fica como se estivesse em dívida. Você ativa um sentimento de dívida. Quando você dá um presente para alguém, a outra pessoa se sente na obrigação depois de te retribuir para você. E a vida é assim, tem que ser assim. A isonomia, ela é uma prática muito madura. E quando você realmente passa a entender isso e aceitar isso, você age de forma mais tranquila. Por exemplo, se esse meu amigo que não dá presente, viaja e não dá presente, de repente eu viajo e dou presente para meu outro amigo que sempre me deu, e esse amigo que não me dá ficar sabendo, ele pode, mesmo não me dando presente, ele pode agir de forma assim, caraca, pô, só lembra dos outros, não lembra de mim e tal. Mas se ele for uma pessoa madura, ele vai entender que ele não ganhou porque ele não me dá. Eu não dou porque eu também vou receber. E a vida que segue, vai te tratar normalmente, a amizade continua, sem problema nenhum. Isso é amadurecimento. Você entender que a vida funciona assim. Aí depende de quem é o primeiro, né? Quem que vai ser o primeiro a dar o presente? Isso aí fica difícil, né? O primeiro que viajar, ué. Quem viajou primeiro, né? Ué. Você não vai saber que vai ter que dar presente, né? E aí a gente tem assim, a gente tem oportunidades na vida, né, para amadurecer, para aprender, para distribuir o nosso amor. Vamos botar analogia aqui de como se fossem sementes, né? Vamos supor que eu distribuísse aqui no nosso grupo, a gente tem aí 50 e poucas pessoas no grupo. Vamos supor que eu distribuísse 10 sementes para cada um no grupo. As pessoas do grupo não iam, todas elas, plantar essas sementes ao mesmo tempo. Algumas das pessoas talvez nem plantassem as sementes. Algumas pessoas ficariam com medo talvez de plantar as sementes, com medo do que poderia nascer. Outras já plantariam uma ou duas. E tem gente que ia plantar as 10. E Deus, assim é Deus com a gente. As sementes estão todas disponíveis para todo mundo. Só que tem gente que pega a semente e planta no momento certo, independente do medo, ela vence o medo, planta, independente da vergonha, planta, colhe, desfrute, é muito importante, e replanta, né, as sementes dos frutos que são colhidos. E o desfrutar
ele é muito importante. Você replantar depois que você desfruta, isso traz perenidade, né? Dá continuidade para você continuar colhendo os frutos. E aí entra a parte da monetização. A gente falando aqui na vida real, né? A gente precisa monetizar depois que a gente desfruta. Tem que monetizar, tem que aprender a monetizar. E somente plantando todas as sementes na hora certa que a gente vai conseguir monetizar. A maioria das pessoas, elas não plantam as sementes. A maioria das pessoas não plantam as sementes, seja por medo, por outro motivo. E algumas pessoas, elas até mesmo vendem essas sementes. As pessoas adquirem, elas conseguem acessar, conseguem receber as sementes e vendem por um preço Tem geralmente aquela, mais baixo do que elas valem. tem aquela passagem bíblica, né, que diz, né, sobre é o dinheiro lá, eu esqueci o nome lá do que diz na palavra, mas tem essa passagem, né, que Deus dá lá para cada um, Ah, sim. e um guarda e os outros, né, conseguem multiplicar. Exatamente. E essa multiplicação que vai fazer você monetizar. Os talentos. Talentos, exato, não vinha aqui a palavrinha, talentos. É difícil essa palavra, você É. ouve, né? Uhum. Então, assim, as mesmas sementes estão aí para todo mundo. Estão disponíveis para todo mundo. Né? E a gente, às vezes, coloca dificuldade onde não tem. Simplesmente por medo de avançar. A gente não tem que escolher as coisas que a gente vai fazer ou não. A gente tem que fazer o que a gente veio para fazer. Tem que fazer o que precisa ser feito. As pílulas, por exemplo, que a gente tem lá do Pior Ano, essas pílulas são sementes. E o Pablo está distribuindo para todo mundo. Todo mundo que aceitou, né, entrar no plano. E essas sementes, essas pílulas, elas servem para desenvolver diversas áreas na nossa vida, né? Tanto emocionais, quanto espiritual, quanto física. E tem gente que pega ali e entende que uma pílula é mais importante que a outra e faz uma, não faz a outra. Tem gente que não está mais fazendo nenhuma, a gente abandonou, né? E a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Não é a gente achar que isso aqui eu já domino essa área, isso aqui eu já sei. Não é a gente fazer o que a gente pensa, é fazer o que tem que ser feito. Hoje eu faço o que eu não quero para colher aquilo que a minha alma deseja. É você fazendo o que você não quer, mas que você sabe que tem que ser feito, a tua alma vai se fortalecer. Fazendo isso, você vai estar se preparando para o mundo, né, o mundo real. E aí a gente volta naquela questão do defeito. Quando você receber uma crítica, você já vai estar preparado para isso. Você não vai se abalar. Quem depende de elogio, quem depende de estar sempre recebendo elogio, cai na primeira crítica que recebe. Fala assim, então eu não devo gostar de elogio, eu não devo gostar de receber, né, elogio. Claro que deve, só que na medida certa. A mesma questão da regulagem que a gente falou agora há pouco. Porque se você passa a repudiar os elogios, você passa a não gostar completamente de elogios, aí você se torna uma pessoa sozinha, você se isola do mundo. Então você tem que gostar sim, você tem que buscar, mas de uma forma dosada. Para que quando você receba uma crítica, você esteja bem e você entenda que aquilo ali é para você evoluir. A gente precisa amar os dois, ame os elogios, mas também ame as críticas. Em Hebreus, capítulo 12, ele fala, Deus fala, a palavra diz que toda correção, no momento, ela gera tristeza, mas depois ela produz o fruto de justiça para quem exercita. Então, naquele momento ali, pode ser, quando você recebe uma crítica, você pode sentir sim, né? Não é que você seja um robô, a gente tem sentimentos, você pode sentir, só que tem que ter maturidade suficiente para entender que aquilo ali é para o teu crescimento. Levantar a cabeça
melhorar e seguir em frente. Aí como é que a gente atinge essa maturidade? Descobrindo quem você é. Você descobre quem você aceita quem você é, potencializa quem você é e assim você começa a dar resultado. Sem se preocupar com crítica e com elogio. Quando você aceita quem você é e você começa a potencializar isso, você não se preocupa mais com crítica e com elogio. Você Só aceita os dois. um instante, em relação à crítica. Só fala em crítica construtiva, né? Mas tudo é crítica. Não existe construtivo, crítica direta ou crítica. Eu acredito que se criticar não é uma coisa boa. Você deve, depois que aconteceu o fato, chegar para a pessoa e explicar de uma maneira que ela possa entender, mas que não seja uma crítica. Seja um ensinamento de alguma coisa que vai interferir na evolução daquela pessoa. Mas, por exemplo, tem 10 regras de ouro do livro Dale Carnegie, que é uma das primeiras, a primeira que tem: não critique, não condene e não se queixe. Não critique, não condene, não se queixe. É uma primeira regra de ouro. Então, criticar, para mim, eu aprendi isso desde 2000, desde 96, por aí. Dale Carnegie é até um curso que eu fiz que tem em muitos países, mais de 50 países. E vale a pena até ler aquele livro dele, que é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Ele tem essas regras. E criticar, eu não gosto de crítica. Nem gosto de criticar ninguém, porque é uma coisa que vai desagradar a pessoa. Se chegar assim em cima e criticar, porque você fez isso, não vejo como uma atitude boa, não, dessa história de crítica, né? Não, eu concordo com você. Então, na verdade, aqui a gente não está dizendo que nós temos que criticar as pessoas. Mas a gente precisa estar preparado para receber as críticas, porque, assim, a verdade é que a grande maioria não pensa assim como você acabou de falar. Eu também acho que você criticar, né, mas dependendo do momento, a pessoa precisa ouvir, a maioria das vezes. Mas a gente precisa saber como falar, quando falar. Só que a grande maioria das pessoas não pensa assim. Vai falar na frente de quem tiver que falar, vai falar o que tiver que falar, e a gente precisa estar preparado para isso, para receber essas críticas. Essa que é a intenção. A gente se preparar para receber as críticas e saber como lidar com essas críticas. Como a gente vai reagir. Aí a história da resposta da crítica é exatamente isso aí que você acabou de dizer, né? Eu vou reagir, eu vou responder, né? Se eu reagir, eu vou me tornar naquele mesmo nível daquela pessoa. Responder, você ficar aceitar aquilo como você parou, ficou racional, entendeu aquilo, você sabe quem você é, né? A sua identidade, que é filho de Deus, e você vê que aquilo que aquela pessoa disse de você ou com você tendo essa consciência, você não vai estar reagindo, né? Você vai parar, aquela história se não consegue a pessoa ficar falando imediatamente, respondendo aquilo, você conta, né? Aquela história do até 10, que é para você ficar normal e poder passar a resposta, né? Ou não responder. Também tem nesse livro também, dessa semana, né? O reagir ou responder. Um negócio que eu já tinha aprendido de uma pessoa que eu admiro muito, é o Marcos Trombetta. Não sei se vocês conhecem ele. Não. Marcos Trombetta também, ele é um cara que eu admiro demais. Ele era garimpeiro e ele teve um dia que ele não aguentava mais viver no garimpo, ele já tinha mais de 25 anos e ele quis sair daquilo ali e saiu, né? E ele transformou-se num diamante da Emoi. O cara ser diamante da Emoi, você já ouviu falar em Emoi também? Não. Emoi é uma empresa americana que ela usa o marketing multinível para divulgar os produtos dela, e as pessoas podem vender os produtos como pode desenvolver uma rede, né? É um marketing... e ele desenvolveu isso aí um absurdo. Ele aprendeu a falar inglês sozinho,
autodidata, e ele é fantástico. Eu gosto muito do Marcos Trombetta. Isso aí tem. Ele é gaúcho, ele é um cara sensacional, que nem você falou em Amor antes, eu ia falar depois, mas eu falo logo, já comecei. Elaine Orives, vocês já ouviram falar também dela? É uma gaúcha também, que ela tem essa parte dessa física quântica, né, que ela é muito boa também. E eu tenho até como se fosse uma meditação dela, que que fala exatamente sobre você se concentrar no amor, que é o amor, a alegria e a paz. Amor de Deus, alegria de Deus e a paz de Deus. Então, essa meditação, ela são 20 e poucos minutos. É impressionante. Eu gosto demais. Vem quando eu faço, é para fazer todo dia, mas eu não faço. E é muito bom. Então, é isso aí. São coisas que a gente vai vendo e vai aprendendo. Aprendendo não, né? Que às vezes a gente não bota se não botar em prática, não aprende, né? Mas é muito bom você conhecer essas coisas, né? Falei em 3 coisas aí muito boas, mas cada um tem. A gente tem a hora da gente aprender isso aí, né? Mas da gente evoluir mais. Mas é isso aí, meus amigos. Vai lá, Theo. Obrigado pela contribuição, realmente é importante. E essa questão que você falou do pensamento, tem outro livro muito bom também, que é o Rápido e Devagar, né, do Daniel Kahneman. Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. É que a gente tem a parte do nosso cérebro que ela age, né, pelo emocional, que responde muito rápido. E aí tem a parte que é o racional, né, que Isso. geralmente você, quando dá esse tempo aí que você conta de 1 até 10, é o tempo que precisa para essa parte do cérebro, que é o racional, formular uma resposta mais ideal para você dar. É isso aí mesmo. É interessante. Exatamente. E isso precisa ser treinado realmente, né? Porque a gente tende a dar resposta ali pelo emocional sempre. Né? Tipo, bateu, levou. E tem que treinar essa parte do cérebro. Eu já melhorei nisso. Os casais ficam discutindo, né? Exatamente, um querendo fala mais que o outro. Eu falo que a mulher fala muito, mas não é. A mulher fala, o homem às vezes fala mais que a mulher. Tem homem que fala mesmo. Então você tem que medir isso aí, né? Na hora de acontece alguma coisa, vai discutir, que às vezes eu vejo lá muitas vezes por aí, a gente não deve estar, tem que parar um pouquinho para poder responder aquilo que foi e fazer o caso de fazer as respostas, né, que é o complemento. Por que eu vou dizer isso? Eu vou desagradar aquela pessoa durante 10 segundos e aquilo vai ficar eternamente marcado naquela pessoa. Exatamente. E você talvez não tenha um perdão dela mais nunca. Então, isso aí é muito importante. Né? Aqui em casa é engraçado porque assim, eu tenho um pouco mais esse controle com a minha esposa. Minha esposa ela é mais emocional, né? Ela explode assim, às vezes quando ela tá muito nervosa, ela começa a falar. E eu já tem coisas que ela fala às vezes que eu já nem tá falando na emoção ali, depois a gente acaba conversando. Mas é engraçado que às vezes ela quer discutir. Aí ela vem toda, ainda mais quando tá na TPM, quer falar. Eu olho pra ela, tá bom. Ah, mas você quer. Tá bom. Mas você não vai falar nada, você não vai discutir comigo, eu quero discutir. Não vou discutir com você agora, depois a gente conversa melhor. Ela fica pé da vida, na hora ela quer que eu rebata, que eu fique discutindo com ela. Aí não vai adiantar, né, cara? Não vai resolver nada. Aí depois ela se acalma mais, a gente vai, conversa e resolve. É engraçado. Dá vontade de ir na hora. Eu não quero discutir, você não vai falar nada. Mas essa história de rir é o melhor remédio, porque você não vai entrar no mesmo nível dela e vai. Não, eu não rio, não, porque eu tô rindo aqui, mas assim, eu não rio na frente dela, que ela pode achar que eu tô debochando dela, mas eu não vou falar agora. Tá bom. E vou. Acaba, Então, para. Isso aí é horrível. Eu já passei muito por isso. Imagino. É muito ruim. Não gosto de discutir. Eu me A pessoa calo. dá um tapa ali esperando levar um tapa de volta e ela não leva, fica mais nervosa ainda. É isso mesmo. É terrível. E aí, assim. Aí, voltando aqui na questão da nossa missão, né? Todos nós temos uma missão na Terra.
E a gente deve se preocupar somente com essa missão que Deus deu para cada um de nós. E a maioria das pessoas não faz, a maioria das pessoas não faz o que Deus pede. Por quê? Porque pode ficar mal aos olhos dos homens, né? Porque não quer ficar sem graça, não quer ficar ali, né? De repente, no círculo de amigos, tem que fazer alguma coisa que vai... Talvez você vá até perder algum desses amigos por causa de alguma atitude que você tem que tomar, mas se Deus falou que tem que fazer, você tem que fazer. E se você perde um amigo por causa de alguma atitude que você fez que vem de Deus, a verdade é que aquela pessoa não era teu amigo. É verdade. Era uma pessoa que fazia parte do processo da tua vida, está no teu caminho, para a tua evolução, mas não é teu amigo. Você faz uma coisa que é de Deus, e a pessoa sai de perto de você porque tinha que sair mesmo. A gente precisa aceitar isso. Se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, não tem como perder. Fazendo a vontade de Deus, a gente só ganha. Se saiu de perto de você porque tinha que sair, porque Deus tirou da tua vida. Verdade. Quando a gente faz guerra, a gente precisa saber também quando fazer guerra. Quando entrar numa guerra. Se a guerra, a gente falou isso várias vezes aí já esse ano, né? Tá no início do ano, a gente já falou isso várias vezes. A gente não pode entrar numa guerra que é nossa, que não é nossa. Precisa fazer guerra quando a guerra for sua. E aí alguém pode falar, poxa, mas vocês falam tanto de Deus, né, são cristãos e estão falando em guerra? Até Jesus usou guerra quando precisou usar. Até Jesus usou dos seus defeitos quando precisou usar. E uma das passagens mais marcantes com isso é quando Jesus expulsou os vendilhões do templo. O Jesus ali, ele se apossou de uma ira santa para expulsar os vendilhões do templo. Ele fez uma guerra ali. Ele quebrou o pau, literalmente. E não foi de uma forma impensada, foi planejado. Jesus não chegou ali do nada e deu uma louca nele e expulsou todo mundo, né? Ele realmente fez aquilo de forma pensada no momento que ele tinha que usar, porque era uma guerra dele. Ele estava protegendo o templo do Senhor. Era a guerra de Jesus. Ele precisou fazer aquilo. E assim precisamos ser nós também. Se for a nossa guerra, a gente tem que fazer guerra sim. Não pode deixar as pessoas tomarem conta de tudo, não pode deixar um momento abalar a nossa vida e ver a vida passando ali, deixando ser vencido. Quando você tem essa percepção de que você tem que entrar nessa guerra e fazer, geralmente você sai vitorioso. Você já sabe usar as armas corretas e você sai vitorioso dessa guerra. E quando a gente tem a percepção, quando a gente entende que a gente não precisa mais fingir ser alguém para poder agradar as outras pessoas, aí a gente consegue fazer direito. Você não precisa mais fingir. Você não precisa mais fingir que é uma pessoa que vive em paz, mesmo quando você está no meio do caos. Você não precisa ser aquela pessoa super zen quando você está no meio de uma guerra. Você tem que se importar, você tem também que reagir. Você tem que bater de frente, você tem que fazer a tua guerra. Só que a gente precisa aprender a não se envolver com o problema dos outros. Você está no meio do caos e você percebe que aquele problema não é teu, não se envolva com o problema dos outros. Você vai entrar numa guerra, você vai gastar energia, você vai fazer o escambau com o que você não precisa fazer, com o que você não deve fazer. E como é que a gente vai identificar qual que é a guerra que você vai entrar, qual que é a guerra que eu vou sair? Você vai entrar nas guerras que façam sentido para você. Se não faz sentido para você, você não vai entrar. Aí é você que vai entender, você que vai enxergar o que faz sentido para você ou não. Você vai ter esse discernimento. Existem guerras, por exemplo, que não são suas. Tem uma pessoa, seja seu pai, sua mãe, seu filho, irmã, independente de quem for. Uma pessoa que está com problema. Você identificou, você ofereceu ajuda, você mostrou o caminho para essa pessoa, o que tem que fazer, e a pessoa não aceita. Não adianta você ficar insistindo, porque ela não vai aceitar.
Você tentou uma vez, tentou duas, tentou três, não se envolva mais, porque você vai acabar, em algumas vezes, até se prejudicando o teu relacionamento com essa pessoa, porque você está insistindo numa coisa que ela não vai fazer. Não adianta você também ficar vivendo o problema dela, porque você não vai seguir a tua vida, né? O Pablo Marçal até deu exemplo falando da mãe dele, que a mãe dele diz que ele vive falando de problema, falando de resolver problema, que ele ama problema, mas que ele não resolve os problemas dela. E aí fala, mas o problema é de quem? É meu ou é teu? Então resolve você, o problema é teu, você resolve. Até pra mãe dele ele fala. E aí, a gente voltando aqui, você parar pra analisar friamente, a pessoa vai dizer, pô, esse cara é grosso. Ah, pô, esse cara, né, vai analisar ele como um defeito. E muitas das vezes é preciso pra gente poder seguir em frente, né? Tem que ser frio nesse momento. Esse exemplo que eu dei até da prima da minha esposa já tentou de várias formas ajudá-la, né, aconselhar, conversar e tal, mas não adiantou. Então hoje, assim, ela falou, se precisar de minha ajuda eu vou ajudar sempre, mas não vou mais ficar falando tem que fazer, tem que deixar de ser feito, ficar me metendo, não vai ficar se metendo lá na briga de família. É a guerra deles, deixa eles se guerrearem lá. Não faz sentido minha esposa entrar na guerra lá, né, e de repente trazer um problema para dentro da minha casa por causa de problema lá de parente dela. Tem que saber bem, né, diferenciar isso aí. Realmente é o que falou, não faz sentido para a nossa vida. O que faz sentido para você? Pensar isso. O que faz sentido para você? Faz sentido eu me envolver com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar? O que eu posso perder entrando nessa guerra? Isso é engraçado, né? Porque teve uma época da minha vida que eu achava que eu tinha que resolver tudo. Né? Deixar tudo redondo, né? E eram coisas que não eram minhas. Para que eu tinha que ficar ali, né? Me matando para fazer. Hoje eu tenho isso bem definido. E a gente tem que ter... isso é importante, ter isso bem definido, porque você, tendo a certeza disso, você não vai ficar se importando com o que as pessoas vão, porque a gente vai deixar as pessoas chateadas, as pessoas vão ficar magoadas com a gente, mas é preciso magoar algumas pessoas para que a gente não saia ferido sem necessidade. E até mesmo na vida profissional isso ajuda demais. Eu, quando comecei a entender que você precisa falar não para as pessoas, porque eu era assim, eu queria também agradar todo mundo, né? Eu queria fazer o meu dever e ajudar os outros a fazerem os deles. Mas quando eu comecei a entender que eu preciso focar no meu, não que não, pô, você não ajuda ninguém, ajudo. Mas quando você começa a deixar o teu para fazer o do outro, aí tá errado. Viver a agenda dos outros. E muitas Virar a vezes agenda dos já outros, aconteceu comigo muitas vezes de eu ver alguém ali entregar o que tinha que entregar no prazo, receber lá o elogio e eu, caraca, entreguei atrasado porque eu estava ajudando o outro. E não consegui fazer o meu, eu fiz o meu, entreguei no prazo, mas não fiz da forma que tinha que fazer. Então quando você começa, de repente a pessoa que você está sempre ajudando, e aí quando você começa a falar não, tem gente que se afasta de você, né? Tem gente que fica ali de cara feia pra você, mas aí você começa a entender que essas pessoas que se afastam de você estavam do teu lado só porque você estava ali. É aquilo que a gente estava falando, a pessoa estava montando em cima de você. Bonzinho, né? E aí quando você fala assim, não, você não vai mais montar em mim, a pessoa se afasta de você. E ela vai procurar uma outra pessoa para montar, com certeza. Porque a vida dela é assim. Não consegue fazer sozinha e vai sempre procurar alguém ali para poder estar montando em cima. A gente precisa entender isso. Isso mesmo. E aí ele lançou um desafio para essa semana, que eu achei bem interessante também, que é a gente listar
3 guerras que a gente precisa entrar, pelo menos 3, né? Que a gente precisa fazer, 3 guerras que a gente já está lutando, que a gente precisa resolver, que aí dessa forma a gente vai realmente enxergar o que precisa ser feito para acabar de vez com essa guerra. E 3 guerras que você não precisa entrar. Ou na verdade, guerras que você precisa até sair. De repente você já está na guerra do outro e você tem que sair dessa guerra. Então, assim, 3 guerras que você precisa começar a fazer, 3 guerras que você precisa resolver, você já está no meio da guerra, e 3 guerras que você precisa sair ou não deve nem entrar. E se a gente fizer sempre esse exercício, tem mais clareza, né? Do que precisa ser feito. E para você sair de uma guerra, você precisa de um defeito. Você não consegue sair de uma guerra ou vencer uma guerra se você não tiver um defeito. Geralmente vai magoar alguém. Você não consegue sair de uma guerra sem magoar alguém. Geralmente você não consegue sair de uma guerra sem magoar alguma pessoa. E aí é que o nosso defeito tem que estar aflorado. As guerras que você não precisa entrar, ou melhor, as guerras que você precisa entrar, são aquelas que você sente no teu coração. Você que vai dizer se você tem que entrar. Você que vai entender se você realmente precisa entrar na guerra ou não. E se você entrar nessa guerra, você tem que entrar, resolver cortando tudo que não agrega mais para você. Tudo que não agrega valor em nada na sua vida, você vai cortar. Para você poder vencer ou sair da guerra. O Marco tá expressão ali, ó, pensativa. A gente vai ouvindo e vai querendo internalizar as coisas para poder... Mas tudo realmente se resume, na minha concepção, em 2 coisas. O presente, você está presente 100%. É difícil, né? A gente conseguir menos de 70% já é muito, 50%. E pergunta. Rapaz, eu acredito que se resolve tudo fazendo isso. É estar presente e perguntando. É aquela história do reagir ou responder, né? Já se resume aí também. Perguntar é fundamental, não tem muito mistério, não. Perguntar é deixar ficar mais racional, aquela história do Coleman, do Daniel Coleman, e fazer tá presente. Para não fugir disso aí. Você está presente para poder encontrar essas guerras e resolvê-las logo com as perguntas. Eu acho muito, muito, muito legal isso, muito bonito mesmo. Não tem escapatória. Se fizer isso aí, a gente resolve a vida da gente 100%. Verdade. Resolve mesmo, porque a gente não é onde a gente vai evoluir fazendo isso. A gente começa a perguntar, a gente começa a encontrar as respostas, né? Isso. Eu tenho mania de resolver os problemas dos outros, né? Mas isso aí não pode. Eu tenho dificuldade de aplicar as coisas que eu faço. Essa nossa conversa aqui, para mim, é muito importante, que eu fico botando para frente muita coisa que eu sei, que eu já vivi. E o meu irmão, eu tenho um irmão que ele sempre diz, ele gosta de fazer as coisas também, mas ele diz assim: rapaz, você quer fazer alguma coisa, você não está encontrando uma resposta, chama o Marco que ele resolve. E ele acha aquela solução muito eficiente e muito boa. Eu fico pensando naquilo e, como a gente diz aqui, matutando, né? Matuto mesmo, daquele que fica pensando e pensando como é que vai resolver aquilo. Até você escreve dezenas de coisas, que eu já tenho feito isso, para resolver o problema dos outros. Escrevo várias soluções e começo a analisar cada uma delas para poder resolver o problema. É
interessante. Agora, quando ela chega em mim, eu esbarro nisso e não consigo ir para frente. Mas é a tal da ressignificação, né? Que a gente tem que ter muito. Isso também é outra coisa. Para mim, é ressignificar, que é as perguntas, né, que você tem que fazer para ressignificar. Poder ressignificar, você tem que fazer as perguntas, né? E viver o presente. Então, a pergunta, ela envolve quase tudo. E o presente, você tem que viver o presente. Você não pode viver passado, passou, e futuro, você não sabe como é que vai ser futuro. Então, a gente tem escrito bem na frente da gente, bem, bem forte, bem letras grandes, para a gente não esquecer isso. Tem que ser isso mesmo. Sim, Marcos? Mas você viu que você está vivendo a guerra dos outros? Você tem que viver a sua. Pois é, exatamente, resolver os problemas dos outros, é a guerra dos outros. Agora, quando pedem a gente, né, a gente tem que ser um pouquinho bondoso para também saber se aquilo, fazer a pergunta se aquilo vai ajudar ou não, né? Se não for para ajudar, a gente não tá nem aí para. Oh, não posso resolver isso aí a gente vê depois e tal. E assim, não é que a gente não tenha que ajudar, a gente tem que ajudar, sim, né? Mas a questão é quando você quer ajudar e a pessoa não quer ser ajudada. É quando você você quer demonstrar à pessoa o que ela tem que fazer e a pessoa não quer fazer. Ela quer que você faça para ela. E aí que você não tem que fazer. Tem muitas coisas que não dependem só de você. Eu estou vivendo isso com as minhas filhas. As minhas filhas, elas são... A minha filha mais velha, vai fazer 13 agora em maio, eu tenho uma menorzinha de 6. Mas principalmente a de 12, ela ficou um tempo muito grande criada pelas avós. E elas são mimadas, né? Principalmente mais velha. E ela quer tudo na mão. E de uns tempos pra cá, eu comecei a entender que eu preciso preparar minha filha para o mundo. E como é que eu faço isso? E muitas vezes ela tá ficando magoada comigo. Mas eu sei que eu tô fazendo melhor para ela. Porque ela tá acostumada a ter tudo na mão. E eu não tô mais deixando tudo na mão dela. Tem muita coisa que ela pede, por exemplo, vai estudar para prova, alguma coisa. Cansei de minha esposa, ficar sentadinho do lado dela ali, estudando com ela. Não, minha filha, isso, assim, assim, assado. Não, papai, não tô achando isso aqui no livro. Aí eu achava, não, minha filha, tá aqui. Hoje não. Fala, papai, não tô achando. Eu falei, não, se a tua professora pediu, porque tem. Procura que você vai achar. Vai sair revoltada, vai lá e acha. Aí vai algumas coisas que ela tem lá, trabalho para fazer, aí tem que, por exemplo, às vezes esse ano teve um aplicativo novo da escola, né, esse negócio de online e tal. Eles mudaram o aplicativo lá, aí o acesso e tal. Aí veio, papai, pô, me ajuda aqui, como é que eu acesso isso? Eu falei, filho, eles mandaram passo a passo, tá no teu telefone, é só você ler e você vai conseguir acessar. Se eu consigo, você também consegue. Ela sai revoltada, mas vai lá e faz. Então assim, ela está entendendo já desde nova que ela precisa fazer o que tem que ser feito. Isso mesmo. E muitas pessoas não têm essa oportunidade de aprender dessa forma, né, desde novo, e crescem com essa necessidade de sempre alguém fazer alguma coisa por elas, né? E quando a gente mostra para a pessoa, a minha filha está se mostrando disposta a fazer. Agora tem gente que não se... Claro que a minha filha seria minha guerra. A minha filha é uma guerra minha. Eu me importo. E se ela não estivesse fazendo, eu ia fazer junto com ela ali, de alguma forma, até ela pegar. Mas se a pessoa que está ali, querendo que você faça tudo para ela, se não faz sentido para você, você mostrou para ela como é que se faz. Você mostrar para ela como se faz, você está ajudando. Você mostrando o caminho para ela, você está ajudando. Mas se ela não quer seguir, ela depende de você para poder ficar puxando ela o tempo todo, a guerra não é tua. Não faz sentido. Né? Você ficar carregando, né? Já falou também aquela alça de mochila ali a tua vida inteira. Uhum. Não faz assim, ajudar, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, ajudar é você colocar para aquela pessoa ali, você esclarecer para ela, você mostrar o caminho, você mostrar a verdade para ela. Isso é ajudar. Porque se você ficar carregando essa pessoa, você não vai estar ajudando ela. Se você fizer por ela, né, não serve. A história cai em cima disso. É ensinar aos pequenos
Por exemplo, eu tenho uma netinha de 5 anos, ela também é igual a tua de 12. Como é o nome da tua de 12? A minha netinha é a Sofia. Thaís. Sofia? É. Sofia, bonito o nome. E a pequena, quanto é o nome dela? Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia, já tive 2 anos. Aí é fazer perguntas, ensinar ela a fazer Sim. perguntas. Tipo, pai, eu não sei como é esse aplicativo, você falou nisso também. E tente, procure assim, faça assim, o que é que eu preciso para acessar esse aplicativo? Como é que eu vou entender esse aplicativo? Fazê-la entender que ela tem que se perguntar, como é que eu vou resolver esse problema? E não só dizer, não, procure assim, leia o aplicativo, leia na mensagem que vem pelo telefone. É seguir, realmente, por exemplo, quando eu falo da minha netinha, que ela é muito mimada também, né, os avós, principalmente eu, né, que chego lá, ela já tem 5 anos, ela já chega para mim, olha para mim, me dá os braços, para eu estar no braço, né, a gente chama de colo, né, mas ela é muito, então tem que começar, eu já comecei a fazer alguma coisa com ela, de ela aprender, mas ela se perguntar, fazer, eu vou fazer isso aqui, isso vai resolver. Ela chega, ela tem uma história de dizer, não, eu vou. O pai dela dá uns caras nela, assim, fala mais. E ela tem uma loucura pelo pai, né? E o pai fala assim mais grosso, ou ela chora imediatamente, ou então ela diz, eu vou procurar outra família. Outra família. É a cara dela isso. Aí eu tenho que. Mas aí eu digo a ela assim, e a outra família, eles vão lhe dar o que você quer? Do jeito que você está querendo agora? Então ela já fica, olha assim para mim, aí vai se aquietando, aí, mas você não tem o pai que dá amor demais, brinca demais com você, agarra você, bota de cabeça para baixo, faz tudo com você. Será que ele vai fazer isso com você? Essa outra família vai ter amor por você assim? É a pergunta. Rapaz, se resume nisso, é o presente, a pergunta. E aquela outra coisa também que já é mais assim, a gente diz, a pessoa fica assim meio olhando assim, atravessada, é aquela história do vá cuidar da sua vida, né? Vá cuidar da sua vida, desde estar querendo resolver a vida dos outros. Vá cuidar, a história já cai em cima da pergunta, né? Vá cuidar da sua vida, já cai em cima da pergunta. É fantástico fazer pergunta e ver o presente. Tudo cai em cima disso, é impressionante. Gente, eu preciso cair fora, que eu tenho compromisso às 6, já estou atrasada 1 minuto. Tá bom, Ed. A gente também já está finalizando aqui, já foi passado tudo. Tá certo. Um bom fim de semana. Obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo, Foi. sempre enriquecedor. Muito bom. Oi? A Paula não quis vir hoje. Rapaz, o pessoal tem que aprender. Você convidou, veio para sábado, né? Só tá faltando ir agora para de noite. E para de noite mas vai aí, ser amigo, a guerra aí não não é dá. minha. Eu vejo assim também. O pessoal tem uma amiga que ela disse: não, mas você acorda 4 horas para se preparar. Eu acordo 4 horas para me preparar, vou me cuidar, vou tomar café. Hoje é que eu comecei a fazer outras coisas e esqueci até o café. Mas esse pessoal todinho que está junto nesse nosso grupo aí, eu tenho certeza que ele acordava todo dia 5 horas da manhã para ouvir o papo. Eu tenho certeza disso. E por que uma vez por semana não vem? Eu também não entendo, não. Né? É a pergunta que tem que se fazer, né? Por que não vem? Por que eu vou te falar, não vem e nem eu tô colocando, cara, eu me dispus a gravar os vídeos para colocar, de repente a pessoa não tem disponibilidade, nem o pessoal não tá vendo o vídeo. Tu conseguiu visualizar lá, né, a quantidade de views que tem. Você vai crescendo com essas coisas que a gente está fazendo. Tchau, Edna. Beijo. Queria muito ficar, mas não vai dar, não. Deixa eu ir lá. Tchau, tchau. Bom fim de semana, tá bom, bom fim de semana. Deus abençoe e vá com Deus. Amém. Obrigado. Eu falei mais que vocês. E aí, é importante você falar, é bom quando você fala, cara. E assim, eu tô deixando lá o link do vídeo e as pessoas não estão acessando, cara. Assim, a semente está lá, né? O que a gente falou, a semente está lá. Isso, está bem plantada. Mas... Enfim. Eu não me conformo com isso, sinceramente. Eu não vou deixar nunca de participar, mas é importante demais você participar. Com certeza.
Certeza. Até pra Mas gente, é né, isso. cara? Seria enriquecedor outras pessoas aqui, né? Colocando seus pontos de vista, né, os seus aprendizados. É muito importante a gente ter. Eu sei que às vezes. Eu sei que eu tenho muito mais experiência de vida que você, mas se eu começar a aplicar o que eu. Pelo menos essas duas coisas sempre, 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 vai ser uma evolução muito, muito grande. Vai ser muito, muito grande. Toda a vida, cada livro que a gente lê da semana, eu, sinceramente, às vezes eu discordo muito do Pablo, sabe? Principalmente nessa história dessa divulgação Uhum. de, de coisas que eu não estou de acordo, mas ele é fantástico, eu acho ele fantástico. A gente tem que colher dele o que faz sentido pra gente. É isso aí. Exato. Então, tudo que a gente está aprendendo ou falando aqui já passou pela mão dele, Sim. com certeza. Então, esse livro da semana agora, eu já escutei, né? Eu não leio. Realmente eu estou fazendo muita coisa e eu não escuto. Uhum. Não leio, só faço escutar. Mas eu escutei acho que umas 4 vezes já o livro. E é enriquecedor demais. É muito. É, Faz uma diferença absurda na vida da gente. muita coisa. Com certeza que não faz. Então é isso, meu amigo. Não quero Beleza. prender você, não. Nada. Ah, bom demais, cara. Bom demais. Vambora. Graças a Deus. Obrigado, Theo. Valeu, mano. Obrigado. Obrigado você, Deus cara. abençoe muito você, sua família toda aí, as crianças, a Sofia, a Ana, a Aninha. Eu falei em duas Ana porque a minha primeira esposa foi Ana Elza, e a segunda, que eu passei 8 anos, mais de 8 anos com ela, é Ana Maria. Então, é Ana que não acaba mais, tá? Mas é muito legal isso. Mas é isso aí, meu amigo. Foi Beleza. boa semana para nós, bom fim de semana e muito progresso. Muita Igualmente. Deus te pergunta abençoe. e muito presente. Muita pergunta e muito presente. Tá? É isso aí. Valeu, meu amigo. Vambora. Um abraço. Vamos embora. Vamos cuidar. Um abraço também. Obrigado, Theo. Nada.